Paz do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias. Eu não vou precisar de tudo isso, não, irmãos. Eu prego bem rápido, né? Marcos capítulo 14. O pastor falou assim, já passou uma prova agora à tarde, né, irmãos? Quando a gente fica sabendo que vai pregar assim, já entra na prova, né? Foi uma prova agora à tarde já. Daí o pastor falou para nós falarmos alguma coisa sobre a lição. Na verdade, a lição desta manhã, o título dela foi Fidelidade na Mordomia Cristã, um chamado ao compromisso e à responsabilidade. E ela foi uma lição muito conceitual, porque nós falamos, o título foi baseado em Lucas capítulo 16, você vai abrir sua Bíblia em Marcos 14, a gente vai falar sobre o tema, mas num outro texto, e eu vou explicar para os irmãos. O texto foi em Lucas capítulo 16, sobre o servo, onde tem aquele texto, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, né? Onde Jesus disse que quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. E foi uma lição muito conceitual, onde nós falamos desde Salmo capítulo 24, que diz que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que neles habitam. E por ser uma lição muito conceitual, eu disse, irmãos, pregar num domingo à noite, um tema tão doutrinário, eu fiquei, meu irmão, como é que eu vou fazer? E eu saí daqui de casa e Deus me colocou uma palavra no meu coração, que tem que ver com serviço. Porque a partir de alguém que fez um serviço para o Senhor, nós vamos, talvez, pegar algumas referências de como nós precisamos servir ao Senhor. Daí você fala, eu não faço nada. Você já está fazendo, você veio para o culto, e o culto é serviço. Amém? Você já prestou um serviço ao Senhor? Porque culto é serviço, culto é adoração. Então, tudo que nós fazemos na esfera da vida cristã é um serviço para Deus. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei como para o Senhor. Então, a vida cristã, tudo é um serviço para Deus. E como vamos fazer esse serviço, ou de que maneira vamos fazer esse serviço, nós vamos tirar alguns pontos a partir da história da irmã Maria, que está em Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 3, o jantar em Betânia, que diz assim, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então nós vamos falar hoje sobre uma mulher que fez algo para Deus, fez algo para Jesus. Ela se destacou, tanto se destacou que foi colocada no texto sagrado. E nós podemos, a partir da irmã Maria, aprender alguma coisa com ela. Esse texto é narrado em Mateus capítulo 26 e em João capítulo 2, do versículo 1 ao 8. É em João capítulo 12, versículo 1 ao 8, que eu sei o nome dessa mulher, que é Maria. Maria, mãe de Marta, de Lázaro, a família, aquela família que residia ali na cidade de Betânia. Betânia era uma cidade, uma aldeia, ali perto do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade onde Jesus costumava passar, e a cidade onde Jesus desenvolveu um relacionamento com essa família, composta de Lázaro, Marta e Maria.
Até hoje essa cidade existe lá em Jerusalém. Se você fizer uma viagem, quiser fazer uma viagem para lá, um dia Deus te der a oportunidade, eu um dia quero ir, se Deus me der essa oportunidade. Eu tenho o nome dela aqui, mas não vou me arriscar a falar, tá? Mas existe essa cidade lá. O túmulo de Lázaro está lá, virou uma relíquia de peregrinação, está lá, até hoje. Então, Jesus está no seu último ano, nos seus últimos dias de vida. Jesus chega uma semana antes na cidade de Betânia, e aqui ele está há 2 dias, faltavam 2 dias para a ceia. Jesus está nos seus últimos dias de vida. E Maria vai fazer uma coisa, diz o texto que Jesus está sentado à mesa, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, e veio uma mulher, a irmã Maria, e derramou um vaso de alabastro ungiu o corpo de Jesus, ele fez uma obra para Jesus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, é que ela fez uma obra voluntária. Ela fez uma obra voluntária. Jesus não mandou, Jesus não pediu, Jesus não ordenou nada. Mas ela foi e fez a obra voluntariamente. Ela fez porque ela quis fazer. E é assim que Deus quer da nossa vida, que nós o sirvamos, que nós viemos da casa dele, que nós façamos qualquer coisa para ele. Por mais que nós sejamos mordomos e que ele nos der, Deus deseja voluntariedade. Davi diz assim, olha, Senhor, oferta e sacrifício não quiseste, mas a minha orelha furaste. O diácono irmão Marcos que falou aqui, meu Deus, Marcos que falou, Fábio que aqui falou, ele citou na escola dominical justamente isso, que Deus deseja muito mais de nós, é que nós sejamos servos voluntários. Difícil, irmão, é quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, é quando nós vamos vir à igreja, quando nós fazemos qualquer coisa de trabalho, dizemos assim, eu vou porque tenho que ir. Eu vou porque eu preciso fazer, alguém precisa fazer. Eu vou porque eu tenho que cumprir meu papel. E esse não é o papel que Jesus quer da minha vida, do meu ou do teu serviço, ou do nosso culto. Nosso culto, ele precisa ser voluntário. Essa mulher, não havia ninguém que havia mandado ela, Jesus não exigiu nada dela, mas ela vai e faz voluntariamente uma oferta ao Senhor. Ela faz um culto, ela faz uma obra para Jesus de maneira voluntária. Então Deus não quer você aqui amarrado a este banco, amarrado a este cargo, amarrado a esta função, fazendo qualquer coisa para o Senhor que seja de cara feia, emburrada. Parece que chupou limão e vem à noite fazer alguma coisa como se fosse uma coisa. Não, Deus quer pessoas voluntárias. Deus quer pessoas que sirvam Ele de maneira voluntária. Deus se agrada daqueles que fazem de maneira voluntária. E essa mulher, ela foi e fez. E não existe nenhum mandamento que fez. E agora tem 4 coisas que eu vejo naquilo que Deus fala, que Jesus fala. 2 coisas Jesus fala que ela fez. E 2 coisas nós vamos descobrir na passagem que ela também fez. A primeira coisa com relação a esta obra que ela fez está no versículo de número 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez uma boa obra. A primeira coisa que ela fez uma boa obra. Nós fomos chamados em Efésios capítulo 2, versículo 10, Jesus diz, pela graça, Paulo dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas lá no versículo 10, ele diz assim, nós somos feituras suas, criadas para as boas obras, para que andássemos nela. Então, meu irmão, a obra que Deus tem na minha vida, a obra que Deus tem para mim, para você realizar, é uma boa obra. Deus não nos chamou aqui para ficar desocupado. Deus não nos chamou para falar mal da vida dos irmãos. Deus não nos falou para ficar fazendo qualquer outra coisa que seja contrária à sua obra. Mas Ele nos chamou para fazer uma boa obra. É uma boa obra servir ao Senhor. É uma boa obra estar sentado aí louvando ao Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Talvez você não viu ainda aonde você está sentado, o que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a nossa responsabilidade para fazer, porque nós achamos que é pesado. Mas aqui diz, ela fez uma boa obra.
E é uma boa obra que Deus tem colocado sobre a nossa mão, sobre a nossa responsabilidade para fazer. Seja ela ensinar na casa do Senhor, seja ela pregar, seja ela estar na porta, seja ela limpar os corredores da igreja, seja ela cuidar do bebedouro da igreja, seja ela cuidar das crianças, não importa. Seja a obra que Deus colocou sobre a nossa vida, é uma boa obra. Mas, irmão Luciano, eu não faço nada disso na casa de Deus. Então você pode pegar na mão desse irmão aí e dizer, irmão, vamos para o céu junto. Você pode pegar para esse irmão aí que está desanimado e visitá-lo e dizer, irmão, olha, eu estou aqui, conte comigo, é uma boa obra. Deus nos chamou para fazer uma boa obra. Quando Neemias está fazendo uma obra para o Senhor, alguém vai chamar e dizer assim, falar assim, olha, venha cá, e ele diz, olha, estou fazendo uma grande obra e não posso me afastar. Nessa noite, essa mulher, ela fez uma boa obra. Então eu quero que você, nessa noite, o Senhor fala conosco, fala comigo, fala com você e nos adverte que a obra que Ele tem na nossa vida é uma boa obra. Os irmãos cantaram aqui que os planos de Deus não se frustrarão. E o plano de Deus que Deus tem para a sua vida é uma coisa boa, para a minha vida é uma coisa boa. O irmão Fábio aqui diz aqui uma coisa, que nós somos aqueles que impedimos os planos de Deus na nossa vida. Não impedimos, nós na verdade retardamos eles, porque nós não entendemos que o que Deus tem para a nossa vida é uma boa obra. Eu estava vindo para casa, aqui para a igreja, e a minha esposa falou, mas meu Deus, como tem bar? E os bares cheios. Cheios de pessoas vivendo a sua carnalidade, fazendo a obra, vivendo a obra da carne. Mas você está aqui servindo ao Senhor, fazendo uma boa obra. E essa obra não pode ser pesada, ela não pode ser demasiada grande. Como alguém diz assim, para que tudo isso? Para que aquela mulher adorou ao Senhor e alguém logo disse, mas para que tudo isso? Então existe alguém que vem na igreja, louva ao Senhor, que adora, que chora, que exalta, que grita, e sempre vai ter alguém falando assim, mas para que tudo isso? Para que tanta dedicação? Está de manhã na igreja, está à tarde, mas não, vai mais devagar, não, Deus está te falando que esta obra é tua e exige a minha e a sua dedicação, porque ela é uma boa obra, ela é uma boa obra. Segundo lugar, está no versículo de número 8, que Jesus diz assim, ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Ela não fez nada. O que o Senhor quer da nossa vida não é que você faça nada além daquilo que você não pode. Por vezes nós nos afligimos e até nos preocupamos com aquilo que nós não podemos fazer, com aquilo que nós não podemos mudar. Mas Jesus diz, ela fez o que podia. Na lição dessa semana, deste domingo, hoje pela manhã, tinha um tópico da lição, diz assim, e você, o que tens? O que você tem? O que você pode fazer na obra do Senhor? Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de 9, versículo 10, diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não pede para você nada, fazer além nada da tua força, mas conforme as tuas forças. Se você não pode estar aqui de manhã, não vem, não esteja. Mas se você pode estar, esteja. Ela fez o que pôde. Jesus diz, eu sei que ela está fazendo o que pôde. Muitas vezes na nossa vida, quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos diante de Deus as nossas dificuldades no exercício da obra dEle, Ele conhece quando nós realmente falamos que nós não podemos. Jesus sabe quando eu e você falamos, Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não posso fazer mais. Senhor, eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso. Ele sabe. Jesus sabia que aquela mulher estava fazendo o que ela podia. A pergunta é, você está fazendo, eu estou fazendo o que posso? Você está fazendo todas as possibilidades? Será que nós, quando viemos para o culto, nós viemos de maneira a fazer tudo aquilo que a gente pode fazer para Deus? E Jesus disse assim, olha, ela fez o que pôde. Irmão, eu não posso fazer isso. Não faça. Mas se você pode fazer, faça com todas as tuas forças. Porque aqui não é quem faz mais
e não é quem faz menos, mas é quem faz tudo, conforme as suas forças. É quem entrega tudo. Muitas vezes, aos meus olhos, eu posso olhar para alguém aqui e dizer, aquele irmão é fraquinho, não faz nada. Mas aos olhos de Jesus, aquele irmão fraquinho que passa aos meus olhos, ou aos olhos de qualquer um de nós, ele está fazendo aquilo que ele pode, com todas as forças que ele tem. E nessa noite, se você está dizendo, mas irmão Luciano, eu não tenho força para fazer, então aqui está Jesus que diz, não temas que eu te ajudo. Salmo 27, Davi fala, o Senhor é a minha força e a minha salvação. É Deus quem nos dá força para fazermos a obra dele. É Deus quem nos fortalece quando nos falta força, nos falta condições, nos falta aquilo que às vezes nós encontramos barreiras para fazer. Mas essa mulher, ela fez aquilo que pôde. E no exercício da nossa vida, irmãos, daquilo que nós vamos fazer para o Senhor, seja no nosso culto, seja na nossa adoração, faça para Deus aquilo que você pode fazer. Porque aquilo que você pode fazer não será acreditado à tua conta, não será cobrado. Mas aquilo que eu posso fazer será cobrado de mim. Será cobrado de você, será exigido de nós. E aqui então Jesus fala, ela fez o que pôde. Irmãos, terceira coisa que eu encontro nessa mulher. Ela fez uma obra de valor, uma obra sacrificial. E aqui é a parte mais importante daquilo que ela fez. Porque o texto diz que ela derramou sobre Jesus, ungiu Jesus com um unguento de alto valor. Esse texto não fala que alguém falou, mas poderia se vender esse perfume pelo valor de 300 denários. E 300 denários era o valor de um trabalho de um trabalhador o ano todo. Era o valor, um denário correspondia a um dia de trabalho. E aquele perfume valia 300 denários. Valia um dia, um ano todo de um trabalhador. Fazendo as contas assim, o salário mínimo é R$ 1.500, você multiplica por 12, dá R$18.000, era aquele perfume. Era um frasquinho de 475 ml de unguento. Havia um valor muito grande naquele perfume. Mas muito maior do que o valor que havia naquele perfume, é descobrir o valor que aquele perfume tinha para aquela mulher. Porque vamos agora pensar um pouquinho, e eu quero que os irmãos pensem comigo. Por que uma mulher economiza durante toda a sua vida para comprar um perfume que na época não era originário de Israel, era importado? O aroma que fazia esse perfume era importado. Era uma economia de uma vida. Era a economia de uma vida. Ela havia economizado a vida toda dela para comprar aquele perfume. E agora ela pega aquele perfume, quebra e derrama perante Jesus. Só podia ter uma razão para aquele perfume. Ou ela estava aguardando para o dia da sua morte, que é muito pouco improvável. Possivelmente aquele perfume estava sendo preparado e guardado para o dia do seu casamento. Ele usaria aquele perfume no dia do seu casamento. E ela coloca de maneira sacrificial aquele perfume na presença de Deus. Ela não se importa o quanto custa, o quanto deixou de custar para a sua vida, e nem se no seu casamento ela vai ficar sem o perfume. Ela entrega para Jesus. Servir ao Senhor tem que custar para a nossa vida. O grande problema da nossa vida é que às vezes a gente quer servir ao Senhor sem nenhum custo. Nós queremos vir e servir ao Senhor e fazer para o Senhor alguma coisa que não nos custe nada. E pelo contrário, o serviço ao Senhor tem que haver algum valor para você, tem que haver algum valor para mim.
E se nessa noite você veio aqui, se sentou e dizia assim, só Deus sabe o que me custa sentar aqui, graças a Deus, porque você está prestando a Deus um culto de valor. Você não está aqui porque poderia estar em algum lugar, ou você não veio aqui porque não te faltou lugar, não. Você veio aqui para, às vezes, passando uma dificuldade na sua família, mas você está aqui servindo a Deus. Passando alguma dificuldade financeira, mas você está aqui servindo a Deus. Passando alguma dificuldade, seja lá onde que for, espiritual, dificuldade que seja, mas você está aqui firme servindo ao Senhor, porque é assim mesmo, servir ao Senhor tem que custar alguma coisa. Diz a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 24, 18 ao 24, que Davi está tendo uma peste sobre Israel. E Gade vai até Davi e fala assim, olha, vai até a ilha de Araúna e faça um altar ao Senhor e sacrifique sobre esse altar. E Davi vai até a ilha de Araúna e quando chega lá, Araúna sai ao encontro de Davi e fala, o que fiz eu para que o Senhor, o meu rei, viesse ao teu encontro? E Davi fala para ele, olha, eu vim comprar a tua eira, porque eu preciso fazer um altar e sacrificar ao Senhor. E Araúna disse assim, olha, eis aqui a eira é tua, do meu Senhor, eis aqui os bois, eis aqui tudo aquilo que o Senhor precisar, o Senhor pode ficar. E Davi diz, longe de mim, sacrificar alguma coisa ao Senhor, que não me custe nada. Nesta noite, Deus fala para nós e para a sua igreja, o nosso sacrifício tem que custar alguma coisa. Servir ao Senhor custa alguma coisa. É difícil, irmão, estar numa rotina, sob uma liderança de um conjunto, ter a responsabilidade sobre um departamento, seja cumprir o horário, estar aqui fazendo alguma coisa para o Senhor, e talvez nós colocamos justamente o que custa para a gente como empecilho para fazer. Mas isso não deveria ser empecilho. Pelo contrário, isso deveria ser combustível para a nossa vida. Porque se está custando, está tendo valor. E Deus não quer sacrifício sem valor. Deus quer sacrifício com valor. Aleluia. E nós precisamos apresentar a Deus algo que vala, algo que tenha valor, algo que seja realmente importante para nós. O teu tempo tem um valor. É difícil separar um tempo para estar na presença do Senhor, glória a Deus, é um sacrifício de valor. E aquela mulher, alguém disse, veja, alguém estava se importando com aquilo que não era dele. Alguém disse, mas para que tudo isso? Para que gastar esse dinheiro todo? Para que tanto esforço para fazer isso? Eu já vi alguém falar assim, mas para que tanto esforço para com a igreja, para com a instituição, se a instituição não vai muitas vezes não te reconhece? Mas você não está fazendo para a instituição, você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para Deus. E se está tendo sacrifício, se está tendo algum tipo de custando alguma coisa, Deus vai receber. Então era um sacrifício, era algo que gerava valor. A quarta e última coisa que ela fez um sacrifício de valor, de uma obra de valor eterno. Não vou falar eterno, mas vamos falar de valor largo. Porque no versículo de número 9 diz assim, Jesus disse assim, olha, deixa ela em paz. Também o que ela fez será contado para a sua memória. O serviço que ela fez ultrapassou a sua própria existência. O serviço que você faz para Jesus, aquilo que você faz para Deus, não fica restrito à sua existência. Não fica. Eu estou aqui pregando. Eu lembro da minha primeira professora da escola dominical, irmã Maura. Eu lembro das primeiras mensagens que eu ouvi de homens que já passaram pela minha vida. O que você faz na obra do Senhor, o que você faz para alguém, fica eternizado perante Deus e aqui na terra. Essa mulher fez um sacrifício tão grande. Jesus se agradou tanto daquilo que ela fez, que disse, olha, deixa ela. Porque o que ela está fazendo, aonde for pregado esse evangelho, será feito menção daquilo que ela fez. Existe um pastor que congregou conosco, que um certo dia estava desanimado com aquilo que é a obra de Deus, já na sua idade um pouco mais avançada. E Deus usou um servo para falar com ele, meu servo,
eu não me esqueci. Eu não me esqueci de cada tijolo que você colocou para mim na parede daquele templo. Aleluia. As pessoas podem se esquecer, mas Deus não se esquece do trabalho que você faz para Ele. Deus não se esquece do teu esforço. Deus não se esquece de como você administra os bens, os recursos para Ele. Se você faz para Ele, se você faz com sacrifício, se você faz tudo o que você pode, se você faz para a glória dEle, estará na eternidade para a tua conta. Aleluia. Aquilo que ela fez foi largo, ultrapassou a sua época. E por que ela fez? E por que ela fez? A primeira coisa que me veio à memória, por que essa mulher fez? É porque ela era amada de Jesus. Eu vou repetir, é porque ela era amada de Jesus. Em João capítulo 11 diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Você é amado de Jesus? Você é amado de Jesus? Você já sentiu o amor de Cristo sobre a sua vida, derramado sobre o teu coração? Porque uma coisa é você saber que Deus me ama, outra coisa é você sentir o amor de Deus derramado sobre a tua vida. É saber que Deus te ama mesmo com todas as falhas, com mesmo todas as tuas dificuldades, mesmo com tudo aquilo, não importa se alguém vai te olhar feio, não importa se alguém vai te julgar ou vai te falar alguma coisa, mas é saber que Deus te ama. Aquela mulher, ela se sacrificou, ela fez esse sacrifício, ela fez esse serviço, essa obra para o Senhor, porque ela sabia que Jesus a amava. E não há nada que nós possamos fazer, irmãos. Não há nada que prenda você e eu nessa cadeira, se não for sabermos que Jesus nos ama. Saber que Ele entregou a sua vida por nós. Saber que Ele tem uma obra de Deus, uma obra na nossa vida. Então esse amor que é derramado sobre a nossa vida faz com que nós também, de alguma maneira, retribuamos em sacrifício, em amor para com Ele. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Porque daí Jesus chega para Pedro, depois de ter negado ele 3 vezes, e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro não falou mais nada. Um coração falho, como sabia, diz: ah, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Daí Jesus diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sai da pesca e vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Porque o meu amor por você é o mesmo. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que nos resgata nos lugares quando nós fugimos dele e nos chama para a sua obra. E coloca sobre a nossa responsabilidade algo que jamais colocaríamos. Porque vamos ser sinceros, eu e você não colocaríamos igreja nenhuma sobre a mão do apóstolo Pedro, depois de negar. Dificilmente. Alguém que na dificuldade, alguém que um dia negou Jesus, fala assim: me servir? Não, ele não me traiu. Mas Jesus diz: vai, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Existe um trabalho que é uma boa obra para você fazer, para nós fazermos. Existe uma boa obra que nós precisamos fazer segundo as nossas forças. Existe uma obra que é sacrificial. Existe uma obra de peso eterno para nós. E que Ele nesta noite nos chama e nos convida a fazê-lo. Para a glória dEle, para o louvor dEle. Única e exclusivamente porque Ele nos ama. É só por isso. É só porque Ele te ama que você vem servir.
É porque porque Ele nos ama que nós devemos ser mais dedicados na casa dEle. É porque Ele nos ama que nós precisamos ser mordomos melhor na casa dEle. É porque Ele nos ama que precisamos ser fiéis na casa dEle. Se você sente o amor de Deus, se Jesus te ama, mesmo você com todas as suas falhas e eu com todas as minhas falhas e limitações, vamos nos juntar nossas forças para sermos mordomos melhores da casa do Senhor, para fazermos a obra do Senhor tal como esta mulher fez, voluntariamente. Ainda que alguém diga, para que tudo isso? Não precisa tudo isso. Vai mais devagar. Você está sendo exagerado. Daí você fala, não, eu vou fazer melhor. Eu estou parado, eu vou fazer com mais aplicação a obra do Senhor. Porque eu sei a quem eu sirvo e eu sei que Jesus me ama. Deus abençoe os irmãos e que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais. Amém.